Meus amados irmãos, chegamos à última lição do nosso livro de História da Igreja, a lição de número 10, sobre a Igreja no Brasil. Uma lição que deve estar causando em você alguma ansiedade, mas isso é bastante compreensível. O movimento protestante no Brasil sempre sofreu bastante, sempre foi bastante perseguido. Devemos observar que logo no começo da história portuguesa ou da fase portuguesa da história do Brasil, nós tivemos que o Brasil, como sendo uma colônia de Portugal, tinha que ter como prática religiosa a mesma prática observada em Portugal, o catolicismo. Mas as terras brasileiras eram bastante disputadas. Embora nos anos 1500 Portugal e Espanha houvessem repartido o mundo entre si com o Tratado de Tordesilhas, você deve se lembrar disso, puxa lá da quinta, sexta série e você vai se lembrar quando eles assinaram um tratado dizendo que a 375 milhas náuticas de Tordesilha estaria a divisão do mundo, de um lado Portugal, do outro lado Espanha, e essas milhas ou essa linha do Tratado de Tordesilha cortava praticamente ao meio o território brasileiro. À direita do mapa, Portugal, à esquerda do mapa, Espanha, mas esse tratado não foi tão observado assim, tanto é que o Brasil acabou aumentando em quase 3 vezes o tamanho de seu território, quando a linha de Tordesilhas foi desprezada pelos portugueses que avançaram do leste para o oeste. Mas nós devemos nos lembrar, então, que várias vezes o Brasil foi visitado por nações protestantes. Uma data muito importante, e a respeito da qual o nosso livro fala, é a data da ocorrência do primeiro culto protestante no território do Brasil, no ano de 1557, na ilha que hoje é chamada de Ilha de Villers-Gagnon. Ali estavam protestantes europeus fazendo um culto protestante em terras pertencentes a uma das cortes mais católicas de toda a Europa, que era a corte de Portugal, ainda na dinastia de Aviso. Estamos nos anos 1500. Mas o Brasil, como eu disse, recebeu a visita de vários protestantes e diversos deles vieram instalar-se aqui. Eu quero chamar a sua atenção para a chegada dos primeiros grupos protestantes históricos de origem reformada, ainda no Brasil Império, no primeiro reinado e especialmente no segundo reinado do Brasil Império. Dom Pedro II, especialmente, é um personagem que merece toda a nossa atenção e um certo afeto também a quem não goste dele. Eu gosto, porque o seu reinado de 60 anos, 6 décadas, mudou drasticamente o que era o nosso país e fez com que o Brasil chegasse a disputar o posto de uma das principais potências mundiais nos anos 1800. Nós acabamos aprendendo na escola a não dar importância ao período monárquico, porque o Brasil teve a sua república fundada em um golpe de Estado conduzido pelos militares. Mas nós devemos observar com todo o critério histórico que o período do governo de Dom Pedro II foi de grande desenvolvimento para o nosso país. E aí vamos ao fato de que Dom Pedro II, não obstante fosse católico, de profissão, de prática, jamais se opôs à instalação de outras religiões, especialmente o protestantismo, em terras brasileiras. Veja, por exemplo, que exatamente na cidade imperial de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, foi onde começou a primeira escola bíblica dominical no Brasil através de um movimento protestante, não católico. E alguns documentos bem poucos conhecidos da história brasileira dão conta de que o imperador Dom Pedro II dava a sua anuência, a sua aprovação ao movimento educacional da escola dominical de Robert e Sarah Kelly em Petrópolis. É algo muito bonito de se ver. A Constituição brasileira não proibia que houvessem manifestações religiosas além do catolicismo no Brasil. Contudo, é dever nosso observar que essa Constituição não permitia que esses cultos se organizassem em edifícios
com cara de igreja. Logo, aquilo que é comum em todo o protestantismo internacional, que é a utilização de cruzes nos templos protestantes, não era uma prática no Brasil, porque se alguém queria realizar um culto protestante, não poderia fazê-lo em um templo que se parecesse com uma igreja, que lembrasse uma igreja, e por isso o protestantismo brasileiro não ostenta a cruz em sua arquitetura. Não é comum vermos as igrejas evangélicas. As igrejas protestantes históricas, sim, é mais comum, mas as igrejas evangélicas, de um modo geral, não se utilizam do símbolo da cruz em seus templos, porque a Constituição negava esse direito. O caso é que essa curiosidade histórica acabou fazendo com que muitos protestantes brasileiros, em especial aqueles que fazem parte dos movimentos pentecostais, acabassem achando que não usamos o símbolo da cruz porque é um pecado idólatra. Não, nós não utilizamos porque a Constituição do Brasil, nos anos 1800, vedava esse direito a nós, nos vetava isso, por isso não usamos. Mas a cruz é o símbolo internacional do cristianismo e jamais deixará de sê-lo. E é por isso que Paulo diz que não ousava gloriar-se noutra coisa senão na cruz. Bem, vencido isso, então, vamos observar que Dom Pedro II, este importante monarca brasileiro, este que foi responsável por um momento de intenso crescimento e prosperidade na história do Brasil, acabou sendo responsável por permitir que as igrejas protestantes se instalassem em nosso país, muito embora ele próprio fizesse parte de uma corte que confessava o catolicismo como a sua religião oficial. Observemos também que quando estamos falando a respeito do protestantismo no Brasil, aquilo que é mais importante, o movimento mais notável é o movimento pentecostal. E como vimos no final da aula passada, através do trabalho missionário devotado e intenso dos seguidores, dos discípulos de William Seymour, várias nações do mundo receberam o toque do Espírito Santo, especialmente em nosso caso, através da pregação do Pentecostes na Europa e da conversão de um pastor batista chamado Levi Petrus, que acabou se tornando o responsável por fundar a Igreja Pentecostal Sueca. A ligação deste pastor com o movimento pentecostal brasileiro iria intensificar-se muito a partir da década de 1920, 1930, quando o trabalho iniciado por Gunnar Wingren e Daniel Berg em nosso país tornou-se extremamente conhecido e espalhou-se rapidamente por todo o território nacional. A história os irmãos conhecem bem. Gunnar Wingren e Daniel Berg foram chamados por Deus a partir dos Estados Unidos, onde eles estavam residindo, para trazer a mensagem do Pentecostes para o nosso país. E eles vieram, chegaram ao Brasil e aqui foram logo se instalar no meio de uma igreja batista na cidade paraense de Belém. Logo com a sua pregação a respeito do Espírito Santo e dos dons espirituais, eles foram rejeitados por aquela congregação, foram expulsos daquela congregação e então eles dois, com mais 18 crentes, fundaram uma nova igreja que na época acabou chamando-se pelo nome de Missão da Fé Apostólica ou Missão Apostólica da Fé. Mas eles então logo adotaram o título, o nome de Assembleia de Deus, porque isso os aproximava de um movimento irmanado teologicamente ao deles lá nos Estados Unidos. É muito interessante observarmos o como a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus e a mensagem pentecostal espalhou-se em nosso país. Devemos ao trabalho incansável de evangelismo do missionário Daniel Berg, muito disso, porque ele dedicou-se a fazer colportagem de Bíblias, levando Bíblias para distribuir no interior do Pará, especialmente evangelizando ao longo da Estrada de Ferro de Bragança. Foi um trabalho muito interessante porque isso fez com que naquele momento
no norte do país, para onde estavam afluindo diversos trabalhadores para trabalhar no ciclo da borracha, que era o ouro branco, o látex, que estava atraindo muita gente para o norte, muitas pessoas fossem alcançadas pela mensagem pentecostal. Mas tão logo o ciclo da borracha se acabou, essas pessoas voltaram para as suas regiões de origem, trazendo consigo, a exemplo do que aconteceu no trabalho missionário na Rua Azusa, a mensagem pentecostal. Rapidamente, os pentecostais assembleanos começaram a pedir aos missionários suecos que enviassem pastores para conduzir as várias congregações que estavam florescendo nos mais diversos estados da nossa federação. E foi assim que o Brasil começou a receber diversos missionários, tanto da escola sueca, diversos missionários da Igreja Pentecostal Sueca, como também missionários da Igreja Pentecostal Norte-Americana. E aí nós observamos algo muito interessante na história das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus brasileiras estavam organizadas em duas linhas bem diferentes de trabalho: os missionários suecos e os missionários americanos. Algo que devemos ressaltar como sendo uma característica bem interessante do trabalho dos missionários suecos: eles eram bastante resistentes à formação de centros de instrução teológica. Mas isso tem uma explicação. Embora nós possamos, alguém venha a acusar as Assembleias de Deus brasileiras da prática de anti-academicismo, de anti-intelectualismo, o fato é que os missionários suecos tinham muito medo de que a formação de seminários em nosso país levasse ao mesmo desastre acadêmico e espiritual ocorrido na Europa, onde eles descobriram, e Levi Petros deixa isso registrado em suas anotações, em suas memórias, onde eles descobriram que o lugar em que um jovem mais estava exposto às bebidas, às drogas e à imoralidade justamente era nos centros de formações teológicas, no centro de formação pretensamente espiritual. Então, os missionários suecos sabiam que a experiência acadêmica da Igreja Europeia estava levando a Igreja Europeia não apenas à frieza, mas à apostasia mesmo. Por outro lado, a experiência acadêmica dos missionários americanos era bastante diferente, porque os centros teológicos americanos eram centros de formação de excelência, não apenas intelectual e bíblica, mas também espiritual. E por isso os missionários americanos sempre insistiram que a igreja brasileira tivesse seus trabalhos de formação acadêmica e espiritual de seus pastores. Isso sempre foi um ponto de divergência entre os missionários suecos e os missionários americanos. E, de um modo geral, a opinião dos missionários suecos contra a formação dos centros teológicos acabou prevalecendo por muitos anos. A nossa igreja tem uma dívida com isso e também tem um prejuízo com isso que causou-nos alguns estragos, inclusive e principalmente na falta de preparo e qualificação dos nossos obreiros, que eram crentes, eram espirituais, eram tocados pelo Espírito, sim, sem dúvida, mas eram carentes de instrução bíblica de maior profundidade. Nós temos que observar que na história da nossa igreja, especialmente o trabalho acontecido através da pessoa do missionário Bernard Johnson, transformou, revolucionou o entendimento dos crentes assembleanos brasileiros a respeito da necessidade da instrução bíblica. E eu tenho muito prazer em contar essa história aos irmãos. Ainda nos anos 1960, quando a nossa igreja estava se debatendo ainda sobre formar ou não centros teológicos, o pastor missionário Bernard Johnson estava envolvido nas suas cruzadas, pregando, evangelizando, e Deus estava usando muito esse servo. Pastor Bernardo fez 205 cruzadas evangelísticas em mais de 70 países, mas a maioria de todas elas no Brasil. Nessas cruzadas, 1.800.000 pessoas se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. A quantidade de curas divinas, de milagres, de ocorrências sobrenaturais é incrível. Eu vou mostrar para os irmãos algum vídeo daqui a pouco. E através dessa muita ocorrência de milagres, o nome de Deus
foi glorificado em nossa nação. E o ministério do pastor Bernardo Johnson foi tomando vulto, corpo, foi crescendo, Deus ia usando esse homem de maneira poderosa. Em algum momento, na década de 1970, Deus resolveu comissioná-lo para uma outra tarefa. Ele, que já estava pregando há muito tempo e continuaria a pregar por muito tempo ainda, recebeu de Deus um chamado para a fundação de um centro, uma escola teológica no Brasil, que é a ETAD, a escola em que você estuda. E então o pastor Bernardo Johnson relutou um pouco com Deus porque disse ao Senhor: Senhor, eu não sou um teólogo, eu não sou um professor, eu sou um pregador, um evangelista, como eu vou fazer uma escola? Mas o que aconteceu é que na hora em que o pastor Bernardo Johnson, o homem da cura divina, o homem do batismo com o Espírito Santo, o homem através de quem o Senhor operava sinais, prodígios e maravilhas, levantou-se dizendo que a igreja deveria treinar os seus obreiros, aperfeiçoá-los na palavra, então não houve resistência da igreja. Os pastores entenderam: se este homem espiritual de tantos dons está nos dizendo que isso é necessário, então é porque é. E foi assim que a ETAD nasceu num tempo muito propício, porque primeiro Deus confirmou o ministério do pastor Bernardo para depois usar esse ministério como a ferramenta de convencimento aos cristãos assembleanos brasileiros de que lhes era necessário investir na formação teológica de seus obreiros. E a ETAD começou em 1979. Vindo a tornar-se uma das principais escolas pentecostais do mundo. Um trabalho que acabou sendo imitado, copiado, reproduzido por várias outras escolas que copiaram o seu modelo de instrução por extensão, e assim a ETAD então tem se desenvolvido, tem crescido. Eu quero mostrar aos irmãos dois vídeos. O primeiro deles é um que nós reproduzimos para os visitantes do museu que a ETAD tem, o Espaço de Memória Bernardo Johnson, missionário Bernardo Johnson. Aqui na sede da ETAD nós temos um museu dedicado à história da ETAD, também ao ministério do pastor Bernardo, e nesse vídeo você vai poder ver algumas coisas ocorridas no ministério do pastor Bernardo para ter a dimensão do que era o trabalho em que Deus usava esse homem. Muito bom dia, amigos. Não estou aqui esta noite para interpretar as palavras de outros, mas estou aqui para entregar a mensagem que Deus me entregou, para que esta convenção recebesse a mesma. Eu gostei muito do governador, do prefeito e do graças a Deus por ter um governador que acredita em Jesus Cristo. Mas agora nós vamos voltar o nosso pensamento e vamos voltar os nossos olhos para o Supremo Governador, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus esta noite vai salvar almas. Quando Israel marchou ao redor dos muros de Jericó, e no último dia deram 7 voltas, e ao fim das 7 voltas, tocaram as buzinas, e o povo soltou um lado, as muralhas caíram à presença de Deus. Em 5 dias, Israel venceu 31 reis. A presença de Deus, a presença de Deus fez a diferença para a nação de Israel. Seja o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É com muito prazer
que nós saudamos o público presente com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo mundo que se levantou até agora diz: eu saúdo a igreja. Mas não é só a igreja que está reunida aqui, não. Aqui está reunida também um povo desta cidade para ouvir a palavra de Deus e talvez tornar-se nosso irmão e a nossa irmã em Jesus Cristo. Constitui-se para nós uma grande alegria voltar a esta cidade de Ipatinga após uma ausência de 7 anos. Está completando esse mês de julho 7 anos que nós estivemos aqui pela primeira vez. Do dia 4 a 7 de julho de 1985. E agora de 19 a 22 de julho de 92, voltamos a esta cidade. Deus tem um propósito em nós estarmos aqui. Deus nos trouxe de volta porque tem muita coisa que Ele quer fazer em vossas vidas para o engrandecimento de nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha filha, como é seu nome? Célia, você é daqui de Ipatinga? Você é crente? Qual é a igreja? Mas, tá, e qual é a igreja? Igreja Metodista. Da igreja metodista. Célia, você sofreu do que, Célia? Audição no sotaque do Do ouvido esquerdo. Célia, eu vou lhe dizer uma coisa. A hora que eu estava orando, eu abri os olhos enquanto eu orava um pouquinho, e eu vi você ali, e vi uma luz descer do céu e tocar o seu ouvido. Você não ouvia, era desse ouvido. Passou a ouvir agora. Vamos fazer um teste. O Vitorino, tampa o ouvido esquerdo dela. Sério, você lembra o que eu disse? Eu fui curado. Eu fui curada. Estou curado. Estou curada. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Agora. Estou curada. Estou curada. Eu amo Jesus. Ele me curou. Sério, glorifica Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Vai com fé, meu filho. É um vídeo maravilhoso, não é? Agora eu quero mostrar aos irmãos outro vídeo, que é o vídeo de apresentação do nosso museu. É o vídeo que fala a respeito do que o nosso museu expõe, mostra e preserva. As boas novas proclamarei, celestes bênção ao pecador, que Cristo salva, cura e batiza, é a mensagem. Outra vez, as boas novas. Você conhecerá poucas histórias como a que contaremos.
foram muitas as pessoas que escolheram viver como o homem que lhes será apresentado. Algumas biografias são marcadas pelo idealismo, outras constituem exemplos de renúncia, e muitas são as histórias de devoção a Deus. Poucas, no entanto, reúnem todos estes elementos. Este museu contará a história de um servo a quem o rei deseja honrar. Um homem que, se estivesse vivo, reconheceria, ao fim das homenagens, o seu lugar ainda nas escadarias do palácio, pois o anel, os trajes e a montaria não eram seus, mas do rei. Por mais incrível que haja sido a vida desse homem, nada se compara ao Deus verdadeiro a quem ele decidiu glorificar. Portanto, falaremos do homem, mas louvaremos a Deus. Reconheceremos o servo, mas bendiremos ao Senhor. Honraremos Bernardo Johnson Jr., mas glorificaremos ao Rei dos Reis. Onde quer que Jesus passasse, alguma coisa tinha que acontecer. Os cegos recebiam suas vistas, os paralíticos tornavam a andar, o morto era ressuscitado, as pessoas eram transformadas, porque onde Jesus aparecia, alguma coisa por obrigação tinha que acontecer. Então você faz parte dessa história, porque você é aluno da ETAD. Essa é a sua história. Por isso nós dizemos que a ETAD é a escolha de sua igreja e a escola da sua fé. A ETAD é aquela escola colocada à disposição sua para te formar, te instruir, te fazer conhecedor da palavra de Deus. Nós temos verdadeiro amor por essa história. Queridos irmãos, assim nós alcançamos o final da nossa lição de número 10, uma lição sumamente importante e tão especial para nós. Convido os irmãos a fazerem os seus exercícios, repetirem as aulas todas quantas vezes for necessário para poder estudar e se preparar bem para esta prova. E em nome de Jesus, nós nos veremos brevemente em outra matéria, se Jesus não vier arrebatar a igreja até lá. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida.